Ei, pessoal, tudo bem? Então, a gente está aqui para falar mais um pouquinho sobre a interferência da pandemia do coronavírus, né, na nossa vida, no nosso cotidiano. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre INSS. O INSS está com as suas atividades presenciais suspensas desde o dia 20 de março até o dia 30 de abril, a princípio, porque esse prazo de suspensão pode ser prorrogado dependendo da situação em que nós vivenciarmos no dia 30 de abril, decorrente da pandemia do coronavírus, ok? Então, quem tinha perícia, agendamentos para este período de 20 de março a 30 de abril, não vai conseguir ser atendido presencialmente no INSS, ok? E quem precisa de fazer algum requerimento de algum benefício durante este período, vai conseguir fazer, porém, através do site do INSS, www.inss.gov.br, ou através do telefone, ligando para o número 135. Salvo engano, você só consegue fazer essa ligação por meio de telefone fixo, não por telefone móvel. Por celular você não consegue, só por telefone fixo, salvo engano. Porém, lá no site do INSS é mais fácil de você conseguir fazer o cadastro. Lá no site você vai entrar num ícone chamado Meu INSS. Costuma estar bem grande. Assim que você entra no site do INSS, tem lá Meu INSS bem grande. Você clica lá no Meu INSS. No Meu INSS, se você já tiver a senha do INSS, você vai entrar com sua senha, coloca seu CPF, digitar a sua senha e vai conseguir ter acesso aos serviços do INSS. Se não, você tem que fazer o cadastro dessa senha. Vai responder algumas perguntas referentes à sua vida profissional e aí você, no final dessas perguntas, você consegue criar uma senha e acessar o Meu INSS para fazer a solicitação que você necessita. Então, você vai fazer um requerimento de auxílio-doença, e agora é importante vocês prestarem atenção nisso. Quem precisar de fazer requerimento de auxílio-doença, como proceder? Primeira questão, não vai ocorrer perícia médica do INSS durante esse período de paralisação. Então, você vai precisar juntar ao seu requerimento um atestado, uma solicitação médica pedindo o seu afastamento. Neste atestado, ele precisa atender alguns requisitos. O primeiro, que seja assinado por médico regularmente inscrito no Conselho Regional de Medicina, na CRM. Então, o médico vai solicitar, vai assinar e bater o carimbo dele com o número de registro dele. Precisa te constar isso, tá? Então, verifica o seu atestado se tem o carimbo do médico, a assinatura direitinho, tá bom? O primeiro requisito é este. O segundo requisito é que o médico descreva qual que é o seu problema de saúde. E a CID, que é um número do seu problema de saúde, um número internacional do seu problema de saúde. Apendicite, CID tal. Então, ela vai colocar lá qual que é a classificação internacional da doença, para que, quando o médico perito for analisar, ele vai entender, identificar bem qual que é o seu problema de saúde. Esse é o segundo requisito. E o terceiro requisito é que o médico conste lá da sua solicitação o período que você necessita para ter a sua saúde restabelecida. Ou seja, o período que você precisa ficar de repouso, o período que você precisa de ficar, aguardando que a sua doença sare, o período de afastamento. Então, seu médico precisa constar deste atestado quanto tempo ele acredita que seja necessário para a sua recuperação. 10 dias, 20, 30, 40, 60, não sei quanto tempo que o médico entender ser pertinente para que você fique afastado pelo INSS. Esse atestado você vai juntar ao seu requerimento lá no site do INSS. Além deste, você vai juntar também outros exames que você tenha feito para concluir aquela doença, para chegar à conclusão de que você está com aquela doença. Tomografia, raio-x, exames de sangue, os exames que foram necessários para você ser diagnosticado daquela doença. Você junta ao seu requerimento de auxílio-doença perante o site do INSS, ok? Muito bem.
Então, por que necessário isso? Porque, como eu falei, não vão ocorrer as perícias físicas do médico perito do INSS com o segurado durante este período de paralisação. Então, os peritos vão analisar a documentação que você enviar. Vai analisar se o documento está condizente com o seu problema de saúde e vai conceder ou não o seu benefício, também verificando outras situações, se você tem a carência mínima exigida para pleitear aquele benefício, se você é segurado obrigatório, né? Vai atender aos requisitos legais para a concessão do seu benefício, ok? Muito bem. Não esqueçam de verificar o atestado médico para juntar. Ele precisa de ter todos esses requisitos que eu falei. Agora, quem fez o requerimento prévio antes da paralisação da pandemia do coronavírus estava aguardando a realização de perícia? Olha, a Lei 13.982, de 2 de abril de 2020, agora, recente, novinha, saindo do forno, ela determina que essas pessoas que estão na fila aguardando a realização da perícia ou aguardando o resultado da perícia, o INSS poderia antecipar o pagamento do benefício de auxílio-doença até um salário mínimo, ou seja, até R$ 1.045 por 3 meses, até que se tenha o resultado desta perícia. Então, verifica lá no seu INSS se você já não está recebendo o seu benefício por causa deste período de paralisação, como você está aguardando na fila, né? Então, o INSS ele pode pagar este benefício para você de maneira antecipada, até que você faça a perícia e seja concedida o seu benefício de auxílio-doença, né? Referente a esse período de paralisação decorrente da pandemia do coronavírus. Volto a frisar, para que isso seja concedido, para que este benefício seja concedido, além do seu problema de saúde, o INSS vai verificar se você cumpriu a carência de número de contribuições necessárias e se você é um segurado obrigatório, beleza? Muito bem, isso é auxílio-doença. Ah, Karine, e referente a prestações continuadas, benefício de prestação continuada, o BPC, ou que a gente popularmente chama de LOAS. Como fica durante este período de paralisação? Olha, houve inovações decorrentes dessa lei que eu falei, 13.982, e também da lei 13.981, também de abril deste ano, referente ao benefício de prestação continuada, ou que a gente chama de LOAS, popularmente chamado de LOAS. A primeira alteração foi que, antes, para concessão deste benefício, o INSS analisava qual que era a renda da família, quanto que cada indivíduo da família recebia, né, teria de renda mensal. Então, se eu tenho uma família de 4 indivíduos, pai, mãe, 2 filhos, por exemplo, e a renda dessa família é de um salário de R$ 1.000, então a renda per capita, ou que a gente chama de renda por pessoa dessa família, era inferior a 1/4 do salário mínimo, certo? Somente nessas situações é que era concedido o benefício de prestação continuada. Então, através dessas leis que eu citei, houve alteração deste valor. Hoje, a renda per capita, ela tem que ser de até meio salário mínimo por pessoa, ou seja, a renda de cada indivíduo da sua família, né, do seio familiar, tô falando pai, mãe e os filhos, tem que ser de pelo menos, né, até, na verdade, pelo menos não, até meio salário mínimo, ok? Essa primeira inovação. A segunda que era já uma decisão que a gente já tinha, né, recorrentemente nos nossos tribunais, mas que agora se tornou uma questão legal. É que, se numa casa 2 pessoas têm direito ou, né, fariam jus ao benefício de prestação continuada, se, por exemplo, o homem já recebe o benefício de prestação continuada e aí a mulher completou a idade mínima de 65 anos, ela vai fazer o requerimento deste benefício junto ao INSS.
aquele benefício que o marido dela recebe não é calculado junto da renda familiar, né? Outro benefício de prestação continuada da mesma família, ele não é considerado para fins do cálculo da renda por pessoa para a concessão do novo benefício de prestação continuada. Então, duas pessoas na mesma família podem ter direito e receber efetivamente o benefício de prestação continuada, ok? Então, você pode fazer esse requerimento no site do INSS durante esse período da pandemia do coronavírus. E também, quem fizer este requerimento, né, atendendo aos requisitos legais, a idade mínima exigida, a condição de vulnerabilidade, a renda per capita, o INSS pode antecipar aquele benefício emergencial durante 3 meses até a concessão do benefício de prestação continuada. Também está disciplinado na Lei 13.982, novinha, saída do forno, recente agora pra gente, tá? Muito bem. Essas são algumas inovações que nós temos com relação ao INSS. Outra questão referente a essa paralisação da pandemia, olha, trouxe um benefício para os aposentados e pensionistas do INSS. Vamos ter a antecipação do pagamento do 13º para aposentados e pensionistas. Então, eu até anotei aqui. A primeira parcela do 13º será paga pelo INSS entre os dias 24 de abril e o dia 8 de maio. Então, a primeira parcela do seu 13º será pago pelo INSS entre o dia 24 de abril e 8 de maio, tá? A segunda parcela do 13º será paga pelo INSS entre o dia 25 de maio e o dia 5 de junho, tá? Então, fiquem atentos, verifiquem, porque vai haver a antecipação do seu 13º salário aos aposentados e pensionistas do INSS, ok? E uma outra questão também que é relevante nesse período de pandemia do coronavírus é que aquelas pessoas que forem infectadas com este vírus e tiverem, né, e ingressarem com pedido de auxílio-doença perante o INSS e lá no atestado médico constar a CID referente a problemas decorrentes do coronavírus ou o próprio coronavírus, quem vai pagar os 15 primeiros dias para este segurado não é a empresa, e sim o próprio INSS. Antes dessa pandemia, os 15 primeiros dias de afastamento, a responsabilidade pelo pagamento é da empresa, né, do empregador. Neste caso da pandemia do coronavírus, se a doença for decorrente do coronavírus, quem vai fazer o pagamento destes 15 primeiros dias de afastamento não é o empregador, e sim o INSS, ok? Então, são questões relevantes para o período que nós estamos vivendo. Eu espero tê-los ajudado de alguma forma, tirado as suas dúvidas, e se cuidem, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.